Não. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Boas Opções. Esse é o nosso vídeo semanal. Normalmente ele é feito aos sábados, mas amanhã eu não vou poder fazer o vídeo, então estou aproveitando que eu tenho que ficar aqui de plantão mesmo, olhando para a cara das opções, porque daqui a pouquinho tem, né, o aftermarket de opções e eu tenho coisas para fazer nele. Então eu já vou fazer o semanal hoje. Vocês que são nossos assinantes, que são os nossos apoiantes no canal, já podem assistir hoje mesmo. E quem não é apoiante do canal, porque é canguinha, mão de vaca, unha de fome, e não quer contribuir com uma mixaria por mês, assiste só amanhã quando for pro ar. E também não vai assistir 100%, porque eu vou fazer uma análise aqui também de algumas coisas que vocês não vão ver, certo? Somente os apoiantes vão ver. Afinal de contas, quem está apoiando o canal, quem está se dispondo a investir no canal, merece também um retorno diferenciado. Quem não quer apoiar, tudo bem, beleza, eu entendo, né? Cada um tem as suas prioridades ou as suas possibilidades, mas em compensação também não pode esperar ter o mesmo tipo 100% exatamente daquele que é um apoiante do canal. Tem aqui na tela os nossos simpaticíssimos livros. Se você não tem algum deles, acredite, eles vão fazer diferença na sua vida. Bom, vamos então dar uma olhadinha. Vou botar aqui o meu disclaimer, o nosso lindo disclaimer, obrigatório. Eu não boto isso aí porque eu acho simpático, não. Eu boto isso aí porque eu sou obrigado, tá? Muito chato, mas faz parte das regras. Bom, o que é que nós temos hoje? Aqui temos, primeiro, para quem não está familiarizado com o semanal, a gente primeiro analisa o dia, no caso de hoje, né? Hoje é sexta-feira, eu estou analisando no próprio dia, o fechamento de hoje, o que, que deu o dia de hoje, e depois analiso o ativo, isso está do lado de cá. Depois eu analiso o ativo no semanal, a semana está fechando hoje também, e eu vejo o que aconteceu no semanal para a gente poder conversar. Certo? Então eu vou fazer isso pelos nossos ativos tradicionais e vou fazer também especificamente os que têm que tem as maiores altas e as maiores baixas, como eu faço normalmente. Beleza, beleza. Então, muito bem. O que, que o Ibovespa fez hoje? Também não fez grandes coisas. Fez aquilo que a gente esperava que ele fizesse para falar a verdade. Tá? Tá vendo aquela linha cor-de-rosa que acabou de aparecer? Isso aqui, ó, é o suporte. Nós falamos para vocês. O que é provável que o Ibovespa faça? Cadê o meu bagulho aqui? Sumiu, sumiu. Apareceu. Tá aqui no cantinho. É que ele tem a mesma cor da tela do fundo, eu, não, eu fico sem achar ele. Então, o Ibovespa vem numa tendência de baixa, né? Não temos muito que discutir isso. Vem fazendo zigue-zagues descendentes. Perdeu aqui, tinha aqui uma movimentação. Esse candle aqui é um candle de potencial reversão, não foi acionado. Então, e nós vínhamos falando, a probabilidade de manutenção da tendência de baixa é grande, a maior parte, né? A maior probabilidade. Temos dois suportes, que era essa colinha cor-de-rosa e a média de 200 que está logo aqui abaixo. Vir buscar esses dois suportes é uma grande probabilidade. Eu, inclusive, falei de trade que eu estava fazendo em BOVA11. Para algumas pessoas, quem tem o Telegram, que é de graça, vocês também, quem não tem, não tem, não sei porquê, né? Porque é gratuito. E aí eu mostrei também trades lá em BOVA11, foram feitos. E eu falei para vocês, normalmente, o cara deveria ser vendedor aqui. Por que vendedor? Porque o troço é cainte, né? Isso aqui está caindo, é uma tendência de baixa, para quem está no gráfico diário, uma tendência de baixa, logo a continuidade da tendência é o mais provável. O grande ponto é que você fazer uma venda na cara de um suporte não é uma ideia muito inteligente. Por quê? Porque muitas vezes acontece exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Ó. Vai lá embaixo e volta, né? E volta, porque o suporte estaria exatamente para dar suporte, tá? Quem trabalhou esse inside bar aqui, ó, que nós falamos, eu normalmente não trabalho inside bar na cara de suporte. Mas se o cara ignora isso e simplesmente fala assim, cara, eu opero inside bar porque eu opero inside bar e eu testei isso com com a Bova 11, né? No caso aqui estamos vendo o Ibovespa, ele fez isso aqui e, cara, ele não ganhou, ele não teve o lucro do inside bar por um fiapo de cabelo. Porque o inside bar, o alvo, você tem duas possibilidades de alvo, 100%, que é essa linha azul, e 161%, que é essa linha cor-de-rosa aqui, desse indicador que eu botei. Cara, não foi lá por porra, sei lá, por 100, menos de 100 pontos, cara, deu uns 30 pontos aqui, uns 40 pontos aqui. Quer dizer, muito azar, né? Se o cara trabalha com aquilo que a gente fala, ó, 90% é alvo,
o cara conseguiu sair daqui com lucro. Eu fiz esse trade? Claro que não. Tá? Eu não fiz esse trade, já acabei de falar, eu não vendo na cara de suporte, muito pelo contrário. Eu estou comprando BOVA 11 nessa região. Estou comprando BOVA 11 aqui, fiz venda de opções aqui para baixo, fiz uma porção de coisas e eu estou comprador em BOVA 11 até esta região aqui. Tá? Mas isso eu também falo para vocês, não só porque eu sou obrigado a falar, mas porque eu também mostro para vocês o seguinte: não é porque tem a análise técnica de curto prazo, que é essa aqui, indicando uma coisa, que eu tenho que fazer essa coisa, porque eu posso trabalhar para longo prazo. Um dos trades de opções que eu fiz, inclusive, tá, em BOVA 11, é para dezembro de 2025, ou seja, faltam 1 ano e 2 meses para ter o vencimento. Então, e é um trade para cima. Portanto, a gente pode fazer trades bastante longos, e aí é uma diferença muito grande de quem está operando curto prazo para quem está operando longo prazo. Curto prazo, o cara tinha que estar pensando em operar vendido. Não era a hora boa de operar vendido, 2 suportes, não era a melhor coisa a fazer nada. Compra, só aqui em cima, nós falamos inclusive hoje, de manhã, falamos isso. Então, para quem não estava pensando em comprar a BOVA 11 nesse esquema que eu estava falando, não tinha nada para fazer, o cara ficou aqui hoje um dia inteiro sem fazer nada, só olhando isso aqui andar para um lado e andar para o outro. O semanal é diferente. Observe que o semanal nós temos ao contrário do diário. Esse aqui é o gráfico diário, tendência de baixa. Eu vou desenhar em preto para vocês verem, né? Porque algumas pessoas têm mais dificuldade de enxergar e o cara vê que isso aqui é uma tendência de baixa, tá? Não tem dúvida que isso é uma tendência de baixa. O semanal é diferente, tá? E ele geralmente é muito mais claro que o diário. Mas quase sempre, aquele negócio, para existir uma regra, existem as exceções. Mas é muito raro haver exceções, tá? Em que o semanal seja mais confuso que o diário. Isso aqui é uma tendência de alta, certo? A tendência de alta teve um pivô formado, que foi o pivô que indicou o início da tendência. Foi aqui. Essa é a cabeça do pivô. Foi feito aqui o pivô. Portanto, isso aqui é uma movimentação de alta com uma correção que mal e mal chegou na altura da cabeça do pivô. Está aqui, veio aqui e voltou. Portanto, esse cenário é altista. E aí você vai olhar para cá e vai falar assim: porra, Campos, mas o cenário de curto prazo é vendedor e você malucamente está fazendo compra nessa região. Até aqui. Mas não é maluco. Observe que há um certo método na loucura. E eu não faço essas análises semanais para poder ganhar R$ 2 ou R$ 3 do YouTube, que é o que eles pagam. Eu não estou fazendo isso aqui para vocês poderem ter assim, sexta-feira de noite eu não tenho nada para fazer e vou ficar vendo um velho maluco ficar falando sobre isso. Também não é o objetivo. E nem eu estou sem absolutamente nada para fazer para ficar perdendo meu tempo fazendo isso. Não, isso aqui é para ser utilizado. Utilização essa que é para ganhar dinheiro. Ora, aonde é essa linha que eu falei? Ó? Eu não falei para vocês que eu sou comprador? Fui comprador aqui, vou ser comprador aqui e vou ser comprador muito provavelmente em mais algum ponto aqui no meio e nesse ponto também serei comprador. Tá? Já falei isso antes. Que ponto é esse? É isso aqui, ó. Isso é aquilo. Aonde a tendência de alta deixará de existir no caso de o semanal perder esse ponto da cabeça do pivô, ela enfraquece, mas onde ela deixa de existir? Ela deixa de existir aqui. Até aqui, isso é uma tendência de alta. Excepcionalmente, poderá montar aqui um pivô de baixa, aí o troço acaba antes e aí eu saio do trade antes porque muda completamente o esquema. Eu tenho um determinado padrão e o padrão mudou, não? Eu tenho uma tendência de alta. Forma um pivô de baixa, acabou a tendência de alta, tchau e benção. Aonde acontecer, eu vou sair. Mas se não acontecer, e normalmente isso não acontece, geralmente vai fazendo suas correções, eu sou comprador até aqui por isso. Não é à toa, não é pô, cara, tu é chato, tu é orelhudo, tu é do contra. Não, não é por isso. Tá? Tem motivo. Então, isso aqui é uma tendência de alta. Esta aqui é uma correção dentro de uma tendência de alta que mal e mal chegou na cabeça do pivô, que, diga-se de passagem, também era uma zona de antiga resistência que virou suporte. Só vocês olharem aqui para trás e vocês vão ver que isso aqui sendo semanas, houve vários testes nessa região aqui, ó.
vários testes antes de efetivamente conseguir ser rompido. Portanto, é um suporte dado pela cabeça do pivô e é um suporte dado porque aconteceu em incontáveis testes aqui atrás. Logo, eu tenho substrato para poder pensar nessa compra. Além disso, obviamente, tem a média de 20 vindo por aqui, o que é muito bonitinho, porque eu gosto de fazer compras, em especial perto da média de 20, que o resultado tende a ser mesmo muito positivo nos trades que eu faço. Certo? Então, BOVA 11, conforme BOVA 11, no caso aqui eu estou falando de Ibovespa, eu sou comprador por esse motivo. No diário, o pessoal tem que esperar para ser vendedor, mas eu só seria vendedor em BOVA 11, ou no índice, ou no Bovespa, ou sei lá como você quiser chamar esse troço aqui. Se o bagulho mexer aqui, ajuda. Eu só seria vendedor a partir daqui, perdendo a média. Depois que perder essa média, fechando aqui abaixo e ultrapassando essa mínima, aí, caso eu não tivesse esse pensamento de longo prazo, eu seria vendedor aqui. Para trade, eu seria vendedor aqui, abaixo dessa média. Como eu estou operando nesse cenário, eu não sou vendedor em hora nenhuma. Até aqui embaixo, em hora nenhuma, eu sou vendedor, muito pelo contrário, eu sou comprador. Certo? Certo. Bom, então, essa aí esse aí foi o índice. Vamos ver os small caps. Small caps fez também aquilo que era esperado dele, que é de acordo com os críticos. Small caps ainda é mais fácil de operar que o índice, tá? Diga-se de passagem, ele é bem mais fácil de operar que o índice. As pessoas ficam também se matando no índice à toa, porque tem ETF do small caps para operar. Quando ele perdeu essa região aqui, ele era vendedor. Portanto, ele foi vendedor aqui, 3 dias atrás. Depois disso, se você não fez a venda durante esse candle aqui, porque exige realmente um certo grau de agressividade, nem todo mundo é agressivo assim, teve nova venda ali, ó, aqui, na perda desse candle. E agora o troço está aqui segurando na zona de suporte. Por que a zona de suporte? Porque isso aqui, tá vendo que isso aqui é um suporte? Também é ali. Tá vendo essa sombra enorme aqui? Pois é, ela é o restante do suporte. Tá? Então essa aqui é uma zona de suporte, o troço está se segurando ali, né? Igual o desenho animado, segurando pela unha, pendurado no Empire State, o cara fica segurando lá em cima, né? Pela unha. Está segurando aqui. De qualquer forma, o cenário é vendedor, continua sendo vendedor. O candle é de reversão. Esse candle aqui é um candle de reversão de tendência e a tendência existe, que é a tendência de baixa. Então, antes havia um candle de indecisão, que era esse aqui, foi falado hoje de manhã, e agora existe um candle de reversão de tendência. Para quem é mesmo muito corajoso e opera em cima de um candle, a superação dessa máxima aqui, o cara pode pensar em operar comprado para reversão dessa tendência, ou, na pior das hipóteses, pelo menos tentar pegar aqui uma voltinha até a média de 20. Mas é para quem for muito agressivo. Quem não for muito agressivo vai provavelmente esperar isso aqui formar algum tipo de movimento assim, e aí formando um pivô, o cara compra. Se é que vai reverter a tendência, né? Porque a gente não sabe quantas e quantas vezes candles de reversão de tendência falham, né? São muitas. Esse aqui é um que poderá falhar. De qualquer forma, o cenário continua sendo vendedor, apesar desse candle com típica cara de reversão de tendência. Bom, e no semanal, que é o nosso simpático assunto principal? Ele tem a tendência de alta, tá aqui o pivô. Lembra da cabeça do pivô que eu falei? Tá lá. No caso dos small caps, isso foi perdido. Mas, lembra aquela parte de baixo que eu falei lá também, que é onde eu sou comprador no Ibovespa até aquela região? Pois bem, não foi perdido no small caps, também não. No índice nem chegou, né? No Ibovespa nem chegou. No small caps realmente já chegou bem pertinho. Observa que está fazendo aqui, fez uma violação, mas não fez o fechamento abaixo. Está se segurando ali. E essa é uma zona mesmo muito importante, porque no caso de ser perdida, tchau e benção, essa tendência de alta aqui acaba. Lembrando a vocês que o small caps está ainda dentro de uma congestão muito grande, de muito, muito tempo, que é essa congestão aqui, ó. Tá? Ele chegou no fundo da congestão, subiu, ultrapassou a metade, onde dá a parcial, e era expectável que ele viesse buscar a parte de cima da congestão, que, apesar de existir uma linha, o principal ponto de topo dessa congestão, na verdade, é a média de 200, porque foi a média de 200 que conduziu tudo isso aqui, ó, tá vendo?
Então, era expectável que isso viesse até a média de 200. Falhou por enquanto, mas não acabou o movimento. Não acabou ainda. Ainda estamos dentro da congestão, não houve a perda aqui. Eu não opero os small caps usualmente, porque eu opero o índice, né? Você está exposto nos dois índices aí, não é uma ideia muito sagaz. Mas eu estou exposto lá no outro, não estou exposto nesse. De qualquer forma, ainda não se tornou um cenário vendedor, apesar de toda essa queda de várias semanas. No diário, para trade, é um cenário vendedor se você não quiser apostar nesse candle. Porque o cara pode querer apostar nesse candle, fazer aqui uma subidinha e o cara já fica todo animado. Para falar a verdade, metade das pessoas físicas vive procurando martelos. Isso aqui é um martelo. Aí o cara vive procurando martelos. Quando ele acha um martelo, ele fala: pronto, agora eu vou ficar rico porque eu vou pegar a reversão da tendência lá na raiz, velho. Eu vou pegar, sabe aquele carvalho que tem 20 metros de altura e tem uma raiz, sei lá, de 5 metros profundo? O cara quer pegar ele lá na raiz. Lá. E o cara acha que é assim que ele vai ficar muito rico. As pessoas físicas adoram martelos, como isso aqui. No caso aqui, desculpa, martelo não, enforcado. Estou falando martelo, mas não tem nada a ver. Isso aqui é um enforcado. O pessoal adora isso, adora o enforcado. E aí, quando supera, o cara fala assim: tô dentro e compra. Eles falham muito, galera, mas é muito mesmo. Eu sugiro que vocês façam um estudo sobre isso e vocês vão perceber que isso aqui falha muito. Tá? Mas o cara que é muito otimista, tal, sempre quer pegar a reversão da tendência, tem aqui um enforcado, eu fiquei falando martelo aqui, sei lá por que motivo, mas tem aqui um enforcado, e o cara tem a possibilidade de ele tentar pegar, caso suba, né? No mínimo até a média de 20, caso forme aqui o pivô, aí beleza. Mas no semanal, que é o que nos interessa, não perdeu ainda e por enquanto o troço continua subindo, mesmo com todo esse cenário aqui. O dólar fez mais um dia de subida, uma subida forte, mas depois contrariada. Lembrando a vocês que a gente falou sobre esse assunto hoje, mas o dólar está numa congestão, tá? Já falei na congestão várias vezes. Se você quiser ver mais sobre essa congestão, assiste os nossos vídeos que a gente colocou aí ao longo da semana. Inclusive, hoje sendo sexta-feira, eu coloquei 17 vídeos no ar, tá? Um deles é do dólar. Tá? São fragmentos da análise feita hoje de manhã. Se vocês puderem divulgar para amigos, colegas, em grupos de Telegram, WhatsApp e tal, divulguem, porque isso sempre atrai mais gente para o canal. Quanto maior a nossa comunidade, melhor. Mas o dólar está aqui dentro dessa congestão, que a gente falou 200 mil vezes. Eu não peguei essa subida. Por que eu não peguei essa subida? Porque isso aqui me parecia que ia arrebentar para baixo, dada a falta de força original aqui. Força essa que surgiu depois. Tinha havido uma falha na superação dessa região aqui, ó, na busca do topo da congestão, que era lá em cima. O topo da congestão era aqui assim. E houve a falha nesse momento. Nós falamos várias vezes para o pessoal, ó, quem tiver no trade comprado, faça uma parcial nessa região. O cara podia ter feito anteontem, o cara podia ter feito ontem, e o cara, se não tinha feito nem anteontem nem ontem, tinha que ter feito hoje. Por quê? Porque exatamente nesse ponto entrou a fortíssima pressão vendedora. O dólar estava subindo muito forte, violenta pressão vendedora para o final do dia, e o troço fechou bem no nível. Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende de onde está a sua seta, mas ficou bem no nível. Portanto, voltamos a uma situação em que há um patamar de dificuldade de passagem clara, óbvia e ululante. Muita atenção nisso. De todas as formas, o movimento é subinte ainda. No caso de superação da máxima do candle de hoje, sexta-feira, o cara continua comprando para poder vir buscar o topo da congestão, que está mais ou menos nessa região aqui em cima. Certo? Então o dólar tem essa situation. Aí se perder a mínima, o cara vende, cara, fica muito confuso você ficar aqui no meio de uma congestão, isso aqui é o meio de uma congestão, e você começar a querer vender no meio dela, sem ter chegado no topo. Tem essa situação de ter parado aqui, ter caído forte, então pode ser, pode não ser. Eu não faria trade e como eu recomendei para o pessoal, a maior parte das vezes, quando o troço não está totalmente claro, a melhor coisa que você faz é ficar de fora, é não operar. O dólar não está amigo do cara que vai operar swing trade curto. Não está nada nem um pouco amigo. Certo? No semanal, que é uma outra coisa, que é uma outra conversa,
Observem que aqui nós temos um padrão nítido e óbvio de tendência de alta, certo? Tendência de alta. Foi lá em cima, fez esse brutal candle aqui de queda. Nessa ocasião eu achei até que o Banco Central ia fazer uma intervenção e eu achei isso e depois veio reportagem a seguir dizendo que efetivamente houve reuniões no Banco Central avaliando se eles iam ou não iam fazer as intervenções não marcadas no mercado de câmbio, dada a baixa liquidez que estava acontecendo nessa situação para o pessoal que precisava operar. Em suma, não aconteceu a intervenção do Banco Central, chegou na média de 200, parou, caiu, subiu. Observe que forma aqui um topo mais alto, um topo mais baixo. Isso aqui, ó, é uma linha de pescoço. Eu não gosto de figuras gráficas, mas ocasionalmente a gente tem que vê-las, tá? Isso aqui tem uma cara de ombro, cabeça a ombro violenta. E nós falamos várias vezes, se perder essa linha, projeta-se tudo isso aqui para baixo e isso aí deveria trazer o dólar mais ou menos para essa região em torno de R$ 5, que é mais ou menos aqui embaixo. Certo? Então essa é a projeção daquilo ali. Ó. Projeta da linha e estamos feito. O problema é que não perdeu. O problema é que chegou aqui, ó, e onde eu achava, efetivamente achava que isso aqui ia perder, não perdeu. Simplesmente não perdeu e foi a semana toda subindo e a semana é isso aqui. Portanto, não temos um ombro cabeça a ombro, temos aqui um movimento confuso, tá? Ou melhor, não temos um ombro cabeça a ombro, não. Nós temos, ele só não foi acionado. Tá? Temos aqui um movimento um pouco confuso, a simetria começa a se perder, lembrando que as figuras gráficas elas são fixamente, assim, obsessivamente devem ser vistas como simetrias. E aí você tem que ver a simetria como isso aqui no meio. Observe que esse lado tem que ser simétrico com esse. Não precisa ser na exata perfeição, mas ele tem que ser simétrico. E até aqui, ó, tá simétrico. Aqui já começa a perder a simetria. Certo? Portanto, no caso disso aqui se prolongar no tempo, andando mais lateralmente ou subir e tal, esse troço morre. E aí acaba essa conversa aqui. Certo? Pela falta da simetria que origina o padrão gráfico. Bom, então, no semanal, como a tendência continua sendo de alta, tá? Por que tendência continua sendo de alta? Porque não houve a perda de nenhum, não teve a formação de nenhum pivô de baixa. Tem aqui isso, aqui, vem, tal. Topo mais baixo? Sim, topo mais baixo, mas não tem fundo mais baixo, o fundo é na mesma altura, tal. Isso aqui pode formar o que se chama de um movimento complexo, tal. Aqui não tem perda da tendência de alta. Isso pode lateralizar, claro que sim, mas fiquem atentos que a movimentação continua sendo predominantemente altista no semanal. Petrobras, que daqui a pouquinho vai me dar mais uma alegria, né? Ela se manteve dentro da congestão, isso aqui é uma congestão, tá? Eu já mostrei 200 mil vezes a congestão, tá? A congestão era uma tentativa de romper. Deixa eu ver se eu boto o desenho aqui. Tá, aqui a congestão. Deixa eu esticá-la mais para a direita. Eu não vou mexer no ponto da congestão, só vou mexer na data. Agosto, nós já estamos em outubro e o troço ainda está lá em agosto. Vamos botar aqui, ó, dia 24 de outubro. Aplicar. Pronto, é a mesma congestão, tá? Eu só estiquei daqui para lá. Portanto, havia o rompimento da congestão ali e houve uma nova tentativa de rompimento da congestão aqui, só que sem volume. E nós falamos 200 vezes sobre isso. Ó, sem volume é ruim de fazer rompimentos e a gente confiar nos rompimentos. Caiu, nós fizemos compra aqui. A tentativa de voltar para testar essa região é sempre muito provável e, graças a Deus, mais uma vez se repetiu. E ao se repetir, nos deu a alegria de dar o ganho nas compras que nós fizemos durante toda essa queda aqui, deu ganho. Hoje, durante o dia, o troço estava caindo até mais, está terminando levemente positivo, mas não interessa, o que interessa é que seja dentro da congestão. O lucro está dentro da congestão, o lucro não está, se ficar mais para dentro, maior o lucro, mas continua sendo lucro, vai ser um lucro mais magrinho, mas vai ser assim mesmo. De qualquer forma, Petro está aqui no topo de uma congestão, só tem possibilidade, na verdade, só tem possibilidade do cara pensar em operar, comprar desse negócio, se formar um pivô de alta aqui, ó. Vai ter que fazer um candle ou vários candles, superar essa região
E aí o cara pode pensar em operar comprado. Fora disso, comprar no topo de uma congestão, onde é uma resistência, não é uma ideia inteligente, galera. E no caso da perda dessa região aqui, terá formado um pivô de baixa. Portanto, já dentro da congestão, onde por natureza já busca aquele lado lá embaixo. Portanto, fiquem muito atentos que compras só na superação aqui, compra com segurança, claro. Né? O cara pode comprar a hora que ele quiser, mas com segurança só aqui em cima, só formando um pivô de alta aqui em cima. E venda, aí não, o cara já pode pensar em qualquer perda de mínimo, o cara pode pensar em operar vendido, mais ainda se perder esse candle, porque aí a formação de um pivô de baixo e o cara, né, aí não tem nem o que pensar duas vezes, né? Aí o cara é vendedor, assim, se não for é porque é trouxa, né? E se você não sabe operar vendido, tem um livro inteirinho ensinando para você como faz. No semanal, que é o nosso objeto principal, também temos aqui a congestão. Você pode ver perfeitamente bem a congestão aqui, tá? Mas existe outra forma de ver, que é a formação de um retângulo. Além de velho e burro. Ô, diacho, isso é um retângulo, sua besta? Não, isso é um triângulo, tá vendo? Ó. Então, isso aqui também pode ser visto como um triângulo, tá? A congestão que eu te digo é essa. Então tem uma congestão aqui, na minha opinião, e tem um triângulo que você também pode ver. Aí você que negócio, cada um análise gráfica te permite você ver de formas diferentes o negócio. Então tem um retângulo, que é esse mais curto, e tem um triângulo que é causado por conta dessas duas vezes em que o governo resolveu fazer asneiras com a Petrobras e mexer na sua governança corporativa. Então, dependendo de como você esteja vendo, se você está vendo como um triângulo, só tem compra aqui em cima. Primeiro vai ter que romper o triângulo, e ele está no espaço correto de rompimento, vai ter que romper o triângulo, idealmente passar dessa zona aqui, passar dessa zona. Eu sugiro enfaticamente que vocês tomem conta dessa zona aqui em torno de R$ 40, fechando acima disso e ultrapassando, beleza, o cara projeta tudo isso aqui para cima. Isso aqui dá 8 mangos e daqui para cima o cara vai lá para 48 pratas. Certo? O cara vai buscar a Petrobras lá em R$ 48. Se o cara está olhando por congestão, a coisa não é muito diferente. Tendo o rompimento ali também na mesma linha, a congestão é um pouquinho menos ampla, está aqui em torno de R$ 34 para 34 para 39, ao invés de dar R$ 8, daria 6. E aí o cara pensaria em jogar isso aqui lá por volta de uns R$ 45, R$ 46. Certo? Então, isso aqui, Petrobras tem essas duas formas de observar. No longo prazo, no curto prazo, a gente está falando que só tem compra aqui e venda aqui. Aqui no meio não tem nada. Tá? A não ser que você seja mesmo muito corajoso, queira vender topo de congestão, que muita gente faz, mas é para poucos. Pouca gente tem essa coragem. Vale fez um belo movimento. Meu irmão, olha só, eu vou falar para vocês. Tem dia que é ruim, né? Por exemplo, hoje eu tomei um puta de um pau no day trade, né? Tomei um violento pau no índice e no dólar, nos dois, para ficar bonito, que é o loss total. Acontece, a gente tem um modelo, o modelo é para ser feito de uma certa forma, foi feito exatamente daquilo que tinha que ser feito e o mercado não colaborou, né? E aí vai fazer o quê, né? Tá naquele percentual de falhas. E deu o loss total. Infelizmente, lá no índice no dólar deu loss total, mas aqui não. Aqui não deu, muito pelo contrário, deu uma belíssima de uma alegria. Vocês sabem que eu sou comprador em Vale e sou comprador, não é de aqui, é daqui, desde aqui de trás, desde aqui, ó. Tá? Vale está dentro dessa congestão. E Vale é um ativo cíclico, e sendo cíclico, ela está na sua fase ruim de ciclo. Tá? Vem fazendo uma movimentação de alta, e a gente falou sobre essa movimentação de alta várias vezes ao longo dos últimos dias, né? Fez esse movimento, e aí fez isso aqui, pau. Tá? Cujo alvo, se você projetar aqui por vários métodos, né? Inclusive especificamente por conta desse movimento medido aqui, o alvo é aquele lá em cima, em 68 mangos. Bom, aí ela fez essa aqui, que é uma ilha de Marajó, quase uma Groenlândia de tão grande, né? Não é bem um padrão de ilha, mas serve. Tem um gap antes, tem um gap depois e pronto. Serve como ilha.
E aí a galera já fica, né, vendo a ADR. Não, porque a ADR lá em Nova York tá caindo, a ADR não sei aonde tá subindo, a ADR não sei aonde tá não sei o quê, porque o minério não sei o quê. E eu já falei 300 vezes para vocês pararem com essa bobagem que não serve pra nada. Quem operou a ADR caindo, perdeu dinheiro aqui porque o troço abriu, caiu, subiu e o cara não ganhou dinheiro. Quem operou a ADR caindo de novo aqui, perdeu dinheiro de novo porque o troço subiu. Né? Aí aqui não sei o que a ADR fez e hoje o troço subiu. Por que subiu? Porque alguma coisa extraterrestre? Vieram os marcianos? Desceram na Terra? Não. Existem motivos gráficos para isso? Sim. Vamos lá trabalhar os motivos gráficos pelos quais a Vale provavelmente se segurou aí. Ah, é certeza? Não, não existe certeza, meu irmão. Não existe certeza. Isso aqui é um desenho. Isso aqui, ó, é um gap, tá vendo? Essa região toda aqui, ó, é do fechamento. O fechamento é a parte de baixo desse candle. Até ali. Então, o fechamento do candle, ele fica mais ou menos aqui. Ó. Portanto, este gap estava e está aberto. Ele não foi fechado. Campos, mas aqui passou do gap. Não interessa, tem que fechar abaixo disso. Se não fechar abaixo disso, o gap continua aberto. O gap é um suporte. A parte mais forte de um gap é a parte de baixo. Óbvio, se o gap for de alta, né? Num gap de alta, a parte mais forte é a parte de baixo. Portanto, está aqui a parte de baixo segurando o ativo. Somando a força do gap que está aqui e segue aberto, nós temos essa simpática linhazinha cor-de-rosa aqui, ó, que é a média de 20. Temos essa outra simpática linhazinha tracejada aqui, ó, que é a média de 200. Todas duas são suportes ou resistências móveis. E o ativo tentou passar delas e não conseguiu. Logo, é natural que chega na região de suporte, não consegue perder, suba. E aí a subida nos deu aqui uma belíssima de uma grana. Certo? Por quê? Porque a gente veio comprando, conforme vocês sabem, foi dito no canal várias vezes, não é nenhum segredo de Estado, não é meu Deus, são trades obscuros. Não, eu fiz uma porção de trades em opções aqui e vocês, quem está no Telegram sabe, porque eu botei lá que é para vocês estudarem, não é para copiar, é para estudar. E também fiz o trade de compra do ativo, né? Eu sou comprador no ativo para muito longo prazo, então mesmo que caísse não teria problema, porque eu continuaria sendo comprador no papel. E tem aqui o troço andando e dando uma bela lucratividade. A ideia é, fechou o gap? Bom, primeiro, o gap que interessa é esse, porque é aqui que está aberto. Esse segundo gap aqui, ele não é uma resistência propriamente dita. Tá? Você pode olhar isso aqui porque fica confuso. Isso aqui é um suporte, não é? É. Tá, mas aí tem o gap do lado de cá, então ele virou resistência. Meio barra, meio tijolo, né? Fica aquele negócio, porra, um é suporte, outro é resistência, os dois estão na mesma zona, tal. Vai ser difícil superar isso aqui de qualquer jeito. Mas na hora que superar essa região aqui, que é o outro lado do bandito do gap, desse, acabou-se, aí a coisa volta a ficar bonitona. Mas para isso tem que superar e não superou ainda. Deu uma bela movimentada, mas não resolveu o problema para muita gente, tá? Mas a ideia original é que isso aqui continue a movimentação de alta, uma vez que o pivô é de alta, tá? O pivô, o ativo está em tendência de alta. Está em tendência de alta. Aqui é a cabeça do pivô. Não chegou nem perto de perder isso. Portanto, isso é uma correção até a média de 20. E agora a ideia é que isso faça esse movimento aqui. Pelo menos é a probabilidade maior. Se necessariamente até lá em cima, não sei, mas que ele tem todas as perspectivas para continuar seu movimento de subida, tem. Do ponto de vista semanal, isto aí fica mais confuso, né? Fica bastante mais confuso, por quê? Porque a Vale, conforme acabei de mostrar, tem a bendita da congestão e tem esse alargamento. Tá? O alargamento inclui também uma resistência aqui. Ó, tá? E ela vem fazendo essa movimentação aqui dentro há um tempão. Ó. Vai lá, vem cá, vai lá, tentou romper aqui em cima, tentou romper aqui embaixo. Então, uma daquelas raras ocasiões em que a gente fala, ó, pô, ficou difícil. Mas tem um lado muito positivo na história. Quem leu, você leu esse livro aqui, ó, tá? O meu livro de manual de esse livro, cadê? Aqui, ó, Operar Vendido. Você leu? Leu? Mas leu mesmo? Tenho certeza que não. Se leu, deu aquela passada, o cara bota o livro no banheiro
e acha que vai aprender análise técnica enquanto ele está fazendo o número 2. Sai dessa, meu irmão. Não dá, tá? O negócio exige concentração, exige estudo, estudo profundo, não é para. Você não está lendo a revista Caras, tá bem? Se você leu esse livro aqui, você sabe que existe um setup específico para trabalhar na venda na metade de um candle como esse. Tá? Na metade de um candle como esse. Eu ia fazer isso aqui, mas a besta pegou a ferramenta errada. A ferramenta é essa aqui. Na metade disso aqui, isso aqui, quando perde a metade, a gente sai de um trade comprado e passa para um lado vendido. Tá? Ah, como faz isso? Quer saber? Compra o livro e estuda. Mas aqui é uma região de suporte. Por quê? Porque se a partir daqui para baixo eu passo a ser vendedor, e eu sei disso, e outras milhares de pessoas também sabem, não é nenhum segredo de Estado, não foi uma fórmula mágica que eu descobri que transforma água em petróleo ou chumbo em ouro. Não, nada disso. Tá? Isso aí não é nenhum segredo de Estado. Ora, se a partir daqui para baixo é vendedor, até aqui é comprador. Perdeu? Não, violou. Entendam a diferença entre perder e violar. Violar é passar pelo preço. Perder tem que fechar aqui embaixo. Portanto, essa aqui é uma região de suporte. Tá aí o suporte. Olha o suporte sendo respeitado aqui. Certo? Tá aqui, ó, a linha. Essa mesma linha aqui, ó. Quando a gente olha lá no diário, olha onde passa a linha. Olha isso aqui, cara. Eu nem tinha visto isso antes. Eu tava desenhando aqui, vocês me viram desenhando aqui o negócio antes. Eu não tinha visto isso. Tá? Eu sei que. Eu bato o olho no negócio, são tantos anos fazendo isso, galera. Que você bate o olho, você já sabe mais ou menos onde estão os 50% do troço, você vai no olho. Tá? Se eu tiver que ficar fazendo esses desenhos aqui toda vez que eu for fazer uma operação, eu tô lascado porque eu não vou conseguir fazer nada. Né? E ao mesmo tempo eu faço, porra, para quem sabe, quem tá no canal, eu faço uma cacetada de operações constantemente. Eu tô mexendo com uma opção de coisa enquanto eu tô fazendo 1 milhão de outras coisas ao mesmo tempo. Né? Eu sou uma pessoa razoavelmente dinâmica, segundo a opinião da Lili. Mas observa isso aqui, cara. Que perfeição. Se tivesse sido escolhido, acho que não tinha ficado tão perfeito. Em suma, o cenário que é comprador no diário, tá? No swing trade é comprador. Difícil fazer a operação de compra agora. Quem não comprou aqui na coragem é mais difícil porque agora tem a dificuldade do gap para o outro lado. Né? Tem a dificuldade da superação do gap. Continua sendo um cenário de subida, conforme eu mostrei nas setinhas. Mas aqui, eu vou apagar o meu Fibonacci desenhado aqui, porque fica uma opção de linha na tela e já é difícil enxergar as coisas sem as linhas. Mas, para quem está pensando em operar comprado, a superação dessa máxima aqui é altamente compradora. Por quê? Por quê? Tá? Porque também a gente tem aqui uma movimentação muito interessante no semanal. Você tem um fundo, esse, e eu tenho um fundo mais alto que esse. Então fez isso aqui, não perdeu a região do fundo, superou a região aqui, foi no meio desses gaps todos aqui. Portanto, isto é um pivô de alta no semanal. E olha aonde está aquele 50%. Não ficou exatamente, o 50% está um pouquinho mais acima. Mas olha onde é que o troço veio buscar. Na cabeça do pivô, que é por si só um suporte. Nesse caso, como o pivô é de alta, é um suporte. Portanto, isso aqui é um cenário de pivô de alta com uma correção, e a correção, se for superada ali, o cara tem tudo para continuar fazendo a movimentação de alta para lá. Portanto, vale que está confusa, tá? Não é um troço que você faz, bate o olho aqui e faz essa análise assim, simplesmente, só aqui, ó, vamos sentar ali no banheiro, jogar uns dados e a gente faz a análise. Não, porque isso aqui é bastante confuso, tá? Isso aqui é análise, ó, análise de primeira qualidade para vocês, porra. Vamos valorizar essa análise, cacete. Não é uma análise qualquer, tá? Isso aqui não é uma análise qualquer, porra. Vamos lá. Então, a análise de primeira qualidade, a superação da máxima aqui, tem tudo para dar a continuidade da movimentação de alta. Não travou, tá, Fernanda? Ou pelo menos não que eu tenha. Não, na verdade travou. Ó, travou.
Caiu o YouTube. Oh, meu Deus, mas voltou. A Fernanda tinha falado, travou e eu tô olhando aqui. Pra mim, a tela não travou. Eu tava olhando lá e não tinha travado. Aí depois apareceu aquela bolinha rodopiando lá. Espero que vocês tenham ouvido a parte em que eu dou o chilique falando para vocês valorizarem o negócio aqui. Certo? Então a Vale tem tudo para continuar sua movimentação de subida. Tanto no diário quanto no semanal. Sendo que o diário é mais difícil porque tem aqui o negócio do gap. Mas para quem está no semanal, lindão. É onde eu estou, no semanal. Dólar futuro, o dólar, os juros futuro continuam sua trajetória ascendente. Triste e infelizmente, porque isso aqui é uma tragédia para o país. Tinha uma resistência aqui. Isto aqui, ó, conforme vocês podem perfeitamente ver, isto aqui tem uma linha de tendência de alta. Né? Nós tínhamos aqui uma zona de resistência. Essa resistência foi testada várias vezes. Fez aqui um pivô de alta nesse ponto e continua sua trajetória ascendente com a entrada de pressão vendedora ao longo do dia de hoje. Tá? Mas continua o movimento ainda ascendente. O que chama a atenção aqui agora, olhando assim bem de pertinho, é que nós temos um corpo grande, uma sombra pequena. Um corpo menor, sombra proporcionalmente ao corpo maior. Corpo menor ainda, sombra proporcionalmente muito maior. Isso aqui é um sinal de cansaço do movimento, tá? Cansaço no movimento, embora o movimento apenas tenha começado logo do rompimento da região da resistência, isso aqui indica um cansaço no movimento, então eu não ficaria nem um pouco espantado no caso de perda da mínima aqui, de só subir e testar novamente a região que foi rompida, que antes era resistência e virou suporte. Certo? Portanto, há aqui nitidamente um cansaço na subida dos juros. E eu rezo, pelo amor de Deus, para que isso pare de subir, porque ninguém aguenta, né? Isso aqui para as empresas, para a indústria, para as pessoas, isso aqui é uma tragédia. Bom, mas em suma, é o que é. No semanal, aí não tem conversa, né? A gente tinha expectativa de uma simetria aqui, igual a essa, que fosse acontecer aqui. Falhou. Não deu porque os caras não calam a boca, só falam besteira, e onde os políticos só falam besteira, acontece esse tipo de coisa. O povo que paga, né? Mas para falar a verdade, o povo paga, mas o povo merece. Tá? Porque as eleições acabaram de acontecer. Ainda estão acontecendo, ainda vai ter muita cidade aí com segundo turno. Cara, a quantidade de imbecis que estavam disputando a eleição e que quase ganharam em vários locais do país é um troço inacreditável. E fora os que ganharam, né? Teve uns que ganharam. Mas gente que você olha e fala assim, cara, pelo amor de Deus, como é possível que a população de um lugar vote para prefeito? Quer dizer, uma coisa é você votar para presidente, que é o cara que tá lá longe, meu irmão. Tu não vai ver aquele cara nunca na vida. O cara não, ele influencia o país, mas ele não resolve tua vida no dia a dia. O prefeito não, cara. O prefeito é o cara que tá ali, especialmente tendo em conta que são 8 mil e tantas cidades no Brasil e a maior parte delas é pequenininha. O prefeito é o cara que tá ali no dia a dia, cara. Você cruza com o cara na padaria, tu cruza com o cara no dia a dia. E os caras votam num cidadão que é nos caras, meu irmão. Que tu olha e fala assim, pelo amor de Deus, cara. Porra, fora os vereadores, né? Fora os vereadores. Então, o povo, sinceramente, paga o preço das suas horrorosas escolhas na hora de votar. E aí, a escolha horrorosa leva a esse tipo de cenário. No gráfico semanal, você observa que isso aqui é uma tendência de alta clara, nítida e óbvia, mas também coadunando com isso aqui, observa-se já uma certa movimentação em parabólico. Tá? O que acontece? Nós temos aqui uma inclinação de subida. Faz isso, anda razoavelmente lateral, sobe mais um pouco e aqui ó, começa a inclinar muito para cima. Tá? Essa aqui é uma movimentação que começa. Observa pela média. Se você tiver dificuldade de ver isso que eu desenhei, observa pela média de 9 que ela vinha fazendo um movimento assim e agora ela fez um movimento assim. Isso aqui é um movimento parabólico. O movimento parabólico tende a indicar a exaustão de um movimento. Não é obrigatório, mas ele tende a indicar a exaustão de um movimento. Então, os juros no semanal começa a apresentar também, assim como no diário, sinais de exaurimento do movimento. Tá? Se vai cair ou não vai cair é outro problema, porque muitas vezes faz o exaurimento e as pessoas acham que quando uma tendência exauriu, né, teve exaustão, é que vai fazer isso aqui. Ó. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá bem? Não.
Quando faz exaurimento, quer dizer que essas pernadas acabaram. Muitas vezes o troço só faz isso aqui, só anda de lado. Ou então faz uma pequena correção antes de subir mais. Tá? Só quer dizer que essa pernada já foi embora. Tá? Ou tá indo, porque também não acaba de imediato. Muitas vezes faz mais um candlezinho, às vezes dois, pouca coisa antes de efetivamente fazer a correção. Certo? Então, muita atenção, mas tem aqui sinais de movimento parabólico no semanal. Beleza? Bom, então agora, para você que não é um apoiante do canal, essa live vai acabar. Você vai ter a oportunidade de ver os meus livros, estão aqui disponíveis para você. Quem quiser aprender muito mais sobre tudo isso que eu falei, inclusive sobre como operar vendido, tem aqui o livro. Para quem é apoiante do canal, a live continua. Tá? O resto do povo não vai poder assistir isso. Infelizmente, vocês vão perder. Tá bem? Então, ó, um abração para vocês, uma boa continuação e agora eu vou para o chat falar com o povo. Deixar o meu disclaimer na tela para eu poder saber exatamente onde eu vou cortar esse vídeo e tá aqui.